Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Josué 3. Nós estamos falando de uma série chamada A Vida Como Ela É. O que nós passamos na vida, quais são as características da nossa vida. Esse é um povo que tem passado coisas, né? O povo de Josué aqui, o povo de Israel, é um povo que tem passado por muitas situações, diversas situações, que são situações comuns da vida, né? E na semana passada nós falamos a respeito da vida que é feita. Alguém lembra? Opa, desafios. E hoje nós vamos falar a respeito dos recomeços da nossa vida. A vida é feita de recomeços. Então, todos abriram Josué 3? São dois textos. Josué 3, de 1 a 11 e 4, de 17 até o 24. Eu vou pedir para alguém que tiver com a voz bem bonita. Posso pedir para sua esposa, pastor? Deise, você pode ler para a gente o texto para poupar um pouco a minha voz? De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando ouvirem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Venham, vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca. As águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do 1º mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: o que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Amém. Glória a Deus pela palavra dele. E quando nós falamos de recomeços, né, o que vem à nossa mente?
Muitos podem ser que tenham esperança quando se fala de recomeço, uma esperança de uma nova vida, de algo melhor, de algo positivo. Mas muitos, quando se fala de recomeço, a primeira coisa que vem é um desânimo terrível, pensando, nossa, agora eu vou ter que começar tudo de novo, tudo do zero, vou ter que voltar atrás de todas as coisas. Isso acontece porque muitas vezes nós não entendemos exatamente o que é o recomeço. O que é um recomeço? Primeira coisa, recomeço não é partir do zero. Sempre a gente pensa, nossa, vamos ter que começar de novo, vai do zero. Mas não é partir do zero. Porque o recomeço vem com experiências, vem com uma carga que nós trazemos da nossa vida e que servem para tudo aquilo que nós vamos fazer. Mas também recomeço não é sentido de frustração. Parece que a gente tem que recomeçar quando as coisas dão errado. E nem sempre é quando as coisas dão errado, mas muitas vezes nós damos continuidade a coisas boas que estão acontecendo. Ou então são coisas positivas e novas que vão acontecer na nossa vida, que são tidas como recomeço. Recomeço é dar continuidade a algo que já foi iniciado, como nesse texto. E percorrer também por caminhos por onde nunca nós passamos anteriormente. Caminhos nunca traçados anteriormente. Como, por exemplo, uma nova etapa da nossa vida. Um casamento. Casamento é um recomeço. Por quê? Porque você está vindo na sua vida de solteiro e vai ter que mudar totalmente a sua cultura. São duas pessoas que vão viver numa casa, tendo duas culturas diferentes e convivendo juntas. Mas também os casamentos dos filhos, né? São um recomeço. Quando os filhos casam, vão embora, a esposa e o marido têm que aprenderem a viver novamente juntos, sozinhos, sem os filhos. São recomeços. Novo emprego é um recomeço. Você tem que conhecer as pessoas, mesmo que você saiba o trabalho que você vai fazer. São novas pessoas, novos chefes, novas tarefas. Então, tudo se trata de um recomeço. Um desemprego também é um recomeço. Às vezes triste, mas é um momento de aprendermos, de buscarmos a confiar no Senhor. Faculdade é um novo começo, um recomeço. Aposentadoria, tantas coisas são começos. A questão não é exatamente essa que nós queremos tratar aqui hoje. Quais são os recomeços da nossa vida? Mas como nós devemos lidar com estes recomeços? Como nós devemos viver com estes recomeços? E nós vamos, a partir desse texto, entender algumas diretrizes, algumas dicas para que a gente possa viver bem nos nossos recomeços e desfrutar das maravilhas do Senhor na nossa vida nesses recomeços. Josué tinha acabado de se tornar o novo líder de Israel. E o pastor, na semana passada, falou do desafio tremendo que era para Josué substituir o até então maior líder da história do povo e que se tornou o maior líder até a vinda de Jesus. Ele foi o maior líder, Moisés. E aí Josué chega com essa carga. Nossa, agora eu vou ter que substituir Moisés. E Deus chega e fala para Josué, pode passar. Deus fala para Josué, olha Josué, seja forte, igual a gente cantou, seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor, serei contigo por onde quer que você for. E aí um pouco mais para frente, ainda em Josué, no primeiro capítulo, Josué vai dar algumas diretrizes ao povo e o povo fala, olha Josué, a gente vai obedecer a você em tudo que você ordenar, assim como nós obedecemos a Moisés. Somente o Senhor, nosso Deus, o Senhor, o seu Deus, seja contigo como foi com Moisés. E ali tem duas palavrinhas grifadas, somente e como. A primeira palavrinha, somente, é um desejo que o povo tem de que o Senhor esteja com Josué, mas também é mais do que isso, é uma condição para que o povo obedeça
a Josué. A condição é que o Senhor esteja com Josué. Se o Senhor não estiver conosco, não tem por que nós seguirmos as diretrizes, porque as diretrizes, a direção vem do Senhor. Mas também logo depois ele fala como, e essa palavra me deixa encafifado, porque imaginem, Moisés foi lá, colocou o varão lá e o mar se abriu em dois lados, tocou a rocha, saiu água. Quantas coisas aconteceu enquanto Moisés era líder do povo. E aí o povo fala, olha, somente seja o Senhor contigo como foi com Moisés. Estava difícil para Josué. Josué ia ter que encarar algo muito complicado. Mas nesse texto que nós lemos, o Senhor mostra como ele foi com Josué e a maneira como ele trabalhou na vida para que o povo também cresce, que Josué é este novo líder, o líder deste recomeço da história de Israel. Não vindo de uma frustração, mas pelo contrário, de um êxito tido pelo povo de Israel até então, mas a partir de agora eles traçariam caminhos pelos quais eles nunca tinham passado. Mas a questão é, como nós vamos lidar agora com esses recomeços? Como Josué e o povo de Israel trabalhou nesses recomeços? E a primeira coisa que nós precisamos para recomeçar, nós podemos ler nos versículos 3 e 4. Está dizendo o seguinte, isso do capítulo 3. E deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. A primeira coisa que nós temos que entender para viver esses recomeços da nossa vida é que nós precisamos seguir a direção de Deus. Seguir a direção, seguir o que Deus mandou. A arca representava a glória de Deus, a presença de Deus no povo. E quando Josué fala, olha, sigam a arca, ele está falando, sigam a direção que Deus vai dar. Vocês nunca passaram por esses caminhos pelos quais vocês estão percorrendo. Então sigam o caminho que Deus vai dar para vocês. Mantenham-se a uma distância de 900 metros da arca. O povo mesmo não sabia qual era o caminho que eles iam percorrer. Eles precisavam seguir o que Deus tinha para eles. E é isso que nós precisamos também fazer nas nossas vidas. Seguir a direção de Deus, porque qualquer recomeço sem que seja debaixo da direção de Deus não é recomeço, é retrocesso. A palavra de Deus lá em Isaías 55, 8 e 9 fala que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Muitas vezes nós pensamos que a nossa direção, o caminho que nós queremos seguir é o melhor caminho, mas esse texto fala que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e que os caminhos de Deus são mais altos, são melhores do que os nossos. E aí deixa eu contar, eu vou tentar melhorar a ilustração, porque hoje cedo eu saí aqui sendo questionado porque eu falei da minha esposa e disseram que eu falei algumas coisas erradas, então eu vou tentar melhorar. Irmãos, quando eu fui pedir a minha esposa em namoro, e aí aqueles que estão pensando em pedir alguém em namoro, anotem todas essas dicas para vocês não fazerem dessa forma, tá? Por favor. Quando eu fui pedir a minha esposa em namoro, eu cheguei para ela, falei, vou te levar na sua casa.
Daí a gente estava indo para a casa dela, a gente estava voltando de um curso, e a hora que eu cheguei em frente à casa dela, nós começamos a conversar. E minha esposa já sabia o que ia acontecer. Ela sabia que eu ia pedir ela namoro. Só que quando ela fica nervosa, ela começa a falar que ela desbaratina e não para mais. E ela começou a falar, parecia o Galvão Bueno narrando futebol. E falava. A hora que ela parou para respirar, eu falo, pera aí um pouquinho. Não é disso que eu quero falar. Vamos falar de coisa boa, né? Que nem Polishop lá. Mas eu falei, não, eu quero falar de outra coisa com você. Ela já abaixou a cabeça. Ai, que vem. E aí eu comecei a fazer a fala, né? A boa fala. Daí eu falei, olha, minha esposa, ó, Eve, ainda não, ó, tá vendo? Já tô até. Eu falei, ó, Eve, é o seguinte, eu tô gostando de você. Essa parte dá para aproveitar. E eu quero namorar com você. Só que alguns dias antes, eu tinha escutado ela falar, mais ou menos, parece que eu entendi errado, que ela não queria casar tão rápido. Então eu já falei lá na hora, só que é o seguinte, eu quero casar rápido. Aí ela já deu aquela olhada assim, e aí eu falei, tem mais. Você sabe que eu sou engenheiro, sou formado em engenharia, só que não é isso que Deus tem para mim, não. Eu vou viver do ministério. E acho que quanto mais eu ia falando, mais eu ia me complicando, eu decidi parar. Falei, vou parar por aqui, porque, né, lógico, todas essas coisas a gente foi falando no início do nosso namoro, mas algumas coisas, como, por exemplo, que eu queria casar rápido, eu falei na hora. E logo que eu falei isso, minha esposa falou, olha, eu também estou gostando de você. Eu falei, opa, foi bom. Só que tem uma coisa. Meu pai falou que quando eu viesse aqui para São Paulo estudar, ela estava em outra cidade, meu pai falou que eu não deveria namorar ninguém durante esses 2 anos. E já tinha se passado um semestre. Ou seja, para quem quer casar rápido, no máximo 1 ano, ter que esperar mais 1 ano e meio para começar a namorar, eu falei, ai meu Deus. Mas eu falei, vamos lá, né? Você vai lá conversar com seu pai. Ela foi conversar com o pai dela, conversou, enrolou o pai dela também, foi começar a conversar com os pais dela, acho que umas 2 horas depois que ela estava falando sem parar. Daí logo a hora que ela terminou de falar, os pais falaram, não tem problema, com esse você pode namorar. Ele é boa pinta, não, tô brincando, não falou isso não. Mas eles falaram, olha, só de estar começando de uma forma legal, de estarem consultando. E eu me surpreendi, porque eu falei algumas coisas, entendendo que era a direção de Deus, porque eu sabia do ministério que Deus tinha me dado, e eu queria seguir aquilo que Deus tinha para mim, mas eu fiquei muito surpreso com a atitude da minha esposa em seguir a direção de Deus, em honrar a pai e mãe, chegar aos pais dela e falar, olha, eu quero saber se vocês me permitem, porque se vocês disserem que não, a gente espera 1 ano e meio, pelo menos ela, não, eu esperaria também. Mas ela esperou, ela tomou uma decisão debaixo da direção de Deus. Irmãos, a decisão dela tem trazido bênçãos maravilhosas para a nossa vida. A gente tem vivido coisas que a gente talvez nunca tivesse esperado viver em tudo aquilo que nós passamos. Quando eu precisei deixar a minha profissão para seguir o ministério, ela foi a primeira pessoa a me apoiar, falar, vamos lá, Ricardo. É isso que Deus nos chamou para fazer. Vamos lá, que nós estamos debaixo da direção de Deus. Irmãos, a gente tinha sonhos, e talvez sonhos maravilhosos, mas a gente não tem vivido nada daquilo que a gente sonhou. Mas eu posso garantir a todos vocês que nada daquilo que a gente sonhou é melhor do que nós temos vivido nesse tempo ministerial, nesse tempo de casamento, nesse tempo que nós estamos juntos, porque essa é a direção do Senhor. Muitas vezes nós erramos, sim, eu e ela erramos em seguir a direção do Senhor, mas nós, quando estamos debaixo da direção do Senhor, nós desfrutamos do melhor
de Deus para a nossa vida. Não há nada melhor do que isso. Mas para seguir a direção do Senhor, nós precisamos, em primeiro lugar, entender qual é a direção do Senhor. E o pastor já pregou isso aqui há alguns dias, eu também falei um tempo atrás. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que a direção do Senhor está na palavra de Deus. Nós podemos seguir pela palavra de Deus. Mas quando tem algumas coisas, como por exemplo o casamento, que não são definidas na palavra de Deus exatamente, algumas coisas são, nós precisamos de oração, pedir ao Senhor que Ele nos dê sabedoria do alto, para seguir a direção que Ele tem nos dado e sensibilidade à voz de Deus. Mas o grande problema das nossas vidas é que Deus manda a arca ficar na nossa frente e às vezes a gente quer passar na frente da arca. A gente quer seguir a nossa vontade, não a vontade de Deus. A gente quer tomar as rédeas da nossa vida. E parece que existem dois caminhos, e os dois são bons, a direção do Senhor e a minha direção, a direção que eu tenho para a minha vida. E eu só preciso escolher qual dos dois eu tomo, mas não. Quando nós decidimos por nossa própria vontade, sem consultar, sem seguir a vontade do Senhor, nós seguimos por caminhos desastrosos, que muitas vezes vão ter consequências para o resto da nossa vida. Nós precisamos pedir a direção do Senhor, mas mais do que isso, confiar que a direção do Senhor é a melhor para a nossa vida. Se nós não confiarmos que Deus tem o melhor para nós, nós nunca vamos querer obedecer ao Senhor. Quando eu era adolescente, eu ia orar para o Senhor e falar, ó Deus, eu quero que o Senhor faça a vontade, mas vamos conversar algumas coisas assim, né? Por quê? Porque eu sabia que a vontade de Deus não era o que eu queria. Eu já sabia disso, mas eu queria negociar, queria barganhar com o Senhor. Nós não podemos fazer isso, porque nós vamos traçar caminhos desastrosos. Pode ser que a princípio seja o melhor para nós e nós pensemos que isso é o melhor para as nossas vidas, mas vai resultar, sim, em caminhos desastrosos. Nós precisamos confiar e obedecer à vontade e à direção do Senhor. Mas Josué, no capítulo 5, fala para o povo, olha, tem mais, vocês querem recomeçar? Recomecem seguindo a direção de Deus, mas tem mais do que isso. Santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas entre vocês. Isso está no versículo 5, pode passar, mais um. Vários, e até chegar a santificação ali embaixo. Nós precisamos de santificação. Josué fala para o povo se santificar para atravessar, para ver as maravilhas que o Senhor fará no meio do povo. E quando nós ouvimos falar de santificação, parece um ritual que a gente tem que fazer de purificação, para que a gente possa andar atrás que ver as maravilhas do Senhor. Mas neste texto, a santificação que Josué está falando é para o povo deixar de lado os ídolos que eles traziam do Egito. Eles viveram 400 anos no Egito, sob um regime de escravidão, e lá eles começaram a adorar outros ídolos, outros deuses que não são o Senhor. E aí, depois, no caminho, no deserto, eles fazem um bezerro de ouro e começam a adorar a outros deuses que não são o Senhor que tem libertado, que os libertou do Egito. E eles começam a levar esse povo e querem entrar, esses ídolos, e querem entrar com eles na terra prometida. E Josué fala, não, deixem para trás os ídolos que vocês trouxeram. Deixem de lado os ídolos. E por que Josué fala isso? Pois o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. Isso está no texto, não sou eu que estou falando. Josué ordenou ao povo, santifiquem, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Irmãos, quando nós
vamos seguir os nossos caminhos, quando nós vamos seguir a vontade de Deus, quando nós vamos desfrutar dos recomeços que Deus proporciona nas nossas vidas, nós precisamos deixar de lado aqueles ídolos que nós temos trazido durante toda a nossa vida. E quando eu falo de ídolos, não estou falando apenas de imagens consagradas, imagens que são santificadas, tidas como ídolos e como deuses. Mas nós estamos falando daqueles deuses que estão no nosso coração, aqueles ídolos que nós carregamos, aqueles ídolos a quem nós queremos dar a glória, ao invés de dar glória a Deus. Josué manda eles deixarem os ídolos, porque Deus iria fazer maravilha, porque a glória teria que ser dada somente a Deus, não àqueles ídolos que estavam indo junto com eles. Por isso Josué fala, deixem os ídolos, e nós precisamos deixar os ídolos que nós glorificamos, que nós damos glória, muitas vezes, por aquilo que está acontecendo na nossa vida. Muitas vezes nós conseguimos um emprego ou conseguimos passar numa faculdade extremamente difícil e nós damos glória à nossa capacidade. Porque eu sou bom, eu consegui, no máximo a gente solta um graças a Deus baixinho, né? Graças a Deus, né? Mas eu estudei, eu me dediquei, eu sou bom, eu consegui, eu conquistei aquilo porque a minha capacidade, a gente tira a glória de Deus para colocar na nossa capacidade. A gente muitas vezes quer colocar a glória de Deus e dar ao nosso network, à nossa rede de amigos, né? Quem tem amigos tem tudo, não tem aquela frase? E muitas vezes nós olhamos e falamos, olha, espera aí que eu consigo, pode deixar comigo. E muitas vezes não é nem o amigo que nós damos glória, nós damos glória a nós mesmos porque nós temos essa rede maravilhosa de amigos. Muitas vezes nós queremos dar glória ao dinheiro que nós temos, que é capaz de comprar as coisas, a nossa posição social dentro da nossa empresa ou de qualquer lugar que nós estejamos. Nós queremos glorificar a qualquer um, menos a Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Era Deus que faria as maravilhas, não aqueles ídolos. E Deus não queria que o povo confundisse isso e que o povo desse glória somente a Deus. E aí o versículo 7, Deus fala para Josué, olha, é o seguinte, Josué, hoje eu vou começar a te exaltar na frente de Israel. O povo vai saber que eu estou com você como eu estive com Moisés, da mesma maneira que eu estive com Moisés. E aí o versículo 9 e 10, Josué vai falar com o povo, logo depois de Deus ter falado com ele, olha, eu vou te exaltar. E quando Josué começa a falar com o povo, ele fala o seguinte, olha, gente, o negócio é o seguinte, hoje Deus vai mostrar que eu sou o cara. É isso? Não. Josué fala, hoje o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Versículos 9 e 10. Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês, aí todos os Zeus aí que aparecem, né, cananeus, jebuseus, acho que está no próximo slide. Ah não, é aí mesmo. Vai expulsar todos os povos que estão na terra, que pertencem a vocês. Josué poderia simplesmente ter dito, não, Deus está comigo, e se vocês não vierem comigo, vocês estão errados. Não, Josué fala, Deus está no meio de vocês, porque Josué não queria a glória que pertence a Deus. Às vezes nós queremos roubar a glória que pertence a Deus por causa do nosso orgulho, de dizer que nós somos alguma coisa. No CTPI, o Ricardo Agreste deu uma palestra e ele falou de algo que ele tinha falado um tempo atrás, a respeito dos deuses que seguem a nossa vida, os deuses modernos. E um deus que ele falou que estava no topo da lista é a autonomia. E eu falei, como que isso é verdade?
A gente quer ter autonomia, a gente não quer depender do Senhor, a gente não quer depender das pessoas que andam conosco. E a gente quer fazer as coisas por nossa conta para depois a glória vir toda para mim, para nós, para cada um de nós. Josué não quis autoglorificação, e aí quando eu vejo tudo isso, depois o que acontece no 4:14, que é o próximo slide, ele diz o seguinte: naquele dia, depois que o Senhor interrompeu as águas do Jordão, naquele dia o Senhor exaltou a Josué à vista de todo Israel. Não somos nós que pedimos glória para nós, mas quando o Senhor quer exaltar, Ele exalta. Quando o Senhor quer humilhar, Ele humilha. É Deus que faz essas coisas. E aí, quando eu vejo esse texto, eu não tenho como não me lembrar de Jesus. Porque Filipenses 2 diz o quê? Que Jesus não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo, se fazendo homem e sendo obediente até a morte de cruz. Jesus não quis a glória para ele, mas o texto continua, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mesmo sendo Deus encarnado, mas ele deu toda a glória a Deus, mas Deus o exaltou sobremaneira. E um dia nós o veremos exaltado sobre toda a terra. E Deus quer fazer maravilhas no nosso meio, irmão. Mas a glória pertence somente a Deus. Toda a glória seja dada a Deus. E quando eu falo de todas essas coisas que são deuses para as nossas vidas, eu não quero dizer que não são coisas boas para nós. Muitas dessas coisas são ótimas e são instrumentos de Deus. O que eu estou falando é que a glória deve ser de Deus. Mas o texto continua, e aí no capítulo 4, Josué dá mais algumas instruções para que a gente possa ter os nossos recomeços, viver os nossos recomeços. E o que acontece nesse intervalo que a gente não leu? Capítulo 3, Josué está falando com o povo, fala que o Senhor fará maravilhas no meio deles. E aí o Senhor, os sacerdotes e levitas entram com a arca e o rio Jordão para. E cria-se uma barragem que o rio não passa, não igual de Brumadinho, uma barragem segura. E depois o povo passa. A gente pensa que é um riozinho pequeno, né, que dá para passar a pé, mas eram 20 quilômetros de rio. Quase 1 milhão de pessoas passando por isso. Imagina quanto tempo aquele povo não ficou lá trocando, os sacerdotes e levitas que seguravam a arca. Mas depois que todo o povo passa, Josué fala, antes da arca sair, chamem um líder de cada tribo, são 12 tribos. Então, cada líder vai lá e pega uma pedra por ordem de Josué e leva essa pedra. E essas 12 pedras, quando eles chegam numa cidade chamada Gilgal, são colocadas e é edificado um altar, um memorial para o Senhor. E esse memorial, ele tem alguns aspectos que são importantes. O primeiro é para que o povo se lembre de quem é o Deus. Também para que os filhos conheçam a história e para que os outros conheçam. Irmãos, nós devemos estabelecer memoriais na nossa vida para nos lembrarmos das maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Nossa memória é rápida, ela perde, parece a Dory, né? Peixinho dourado lá que qualquer coisa já esqueceu. Né? Parece que a nossa memória é assim, a gente precisa estabelecer marcos para que a gente se lembre do que Deus fez. Porque quando nós nos lembramos das maravilhas que o Senhor fez,
nós também confiamos que Ele continuará fazendo maravilhas e que nós podemos confiar nele. E que mesmo quando nós passarmos por dificuldades, por tristezas, Ele continuará conosco em toda e qualquer situação. Nós precisamos estabelecer também esses memoriais, não só para a gente, mas para que os nossos filhos, para que as próximas gerações conheçam o Deus Todo-Poderoso. Precisamos falar para os nossos filhos das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Nós ensinamos a palavra de Deus e devemos ensinar aos nossos filhos, inculcar, como diz Deuteronômio, mas nós também devemos falar do que Deus tem feito nas nossas vidas para eles, para que eles conheçam o Deus a quem nós servimos e que eles cresçam debaixo da autoridade deste Deus. Mas nós precisamos também falar para as outras pessoas desse Deus que nós temos. O versículo 5, o capítulo 5, versículo 1 a gente não leu, mas fala que todos os reis que tinham ficado sabendo do que aconteceu no Jordão, desanimaram. Ficaram com medo. Ficaram com medo porque o Deus Todo-Poderoso que parou o Jordão era o Deus daquele povo que estava chegando e ia acabar com eles, ia tirar eles daquelas terras. Nós devemos falar para as outras pessoas, mas não só para que elas temam, mas para que elas reconheçam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Precisamos falar do que Deus tem feito nas nossas vidas, nos lembrar do que Ele tem feito nas nossas vidas e mostrar para as outras pessoas, testemunhar para que outros também conheçam o que Deus tem feito por nós. Estabelecer memoriais são fundamentais para o recomeço. A gente está mudando de templo ali, né? O Reinaldo falou um pouco. E quando nós falamos dessa mudança, nós temos que nos lembrar também desse templinho aqui pequenininho, porque foi um tempo que Deus fez maravilhas no nosso meio. E por isso nós cremos que Deus continuará fazendo maravilhas lá naquele novo templo que será maior. E se Ele nos levar para um lugar maior, que todo o nosso culto seja um culto de rendição, como o Reinaldo disse, mas Deus continuará fazendo maravilhas no nosso meio, porque Ele é um Deus todo-poderoso, Deus que faz maravilhas. Mas depois que tudo isso acontece, a gente não leu porque o texto é grande. Depois de tudo isso que se passa, o povo atravessa o Jordão, coloca as 12 pedras lá. E só que o que aconteceu? Nesse meio tempo, o pastor falou um pouco da história na semana passada, do que aconteceu no deserto. O povo desobedeceu ao Senhor e Deus falou, olha, ninguém que saiu do Egito vai entrar na terra prometida, exceto Josué e Caleb. E o resto não tinha passado pelo processo que se passou no Egito, que todo judeu passava, que era o rito da circuncisão. Então, esse povo que estava no deserto, Deus fala com Josué e fala, olha, pega esse povo aí e circuncide a todos os homens. E todos os homens vão ser circuncidados. E antes deles darem sequência na caminhada, eles têm que repousar, esperar passar a dor. Mas o versículo 9 do capítulo 5 diz o seguinte, depois essa circuncisão ela teve um efeito que é o que o Senhor diz a Josué. Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. O povo tinha sido escravo por 400 anos. E o que Deus estava falando a partir daquele momento é que essa parte da história seria lembrada assim, mas não seria mais humilhação, porque o povo teria a terra prometida. Aquela dor, aquela ferida que o povo tinha passado, tinha cicatrizado, não doía mais, só estava lá para lembrar do que aconteceu. Irmãos, pode ser que você esteja pensando aí, eu quero recomeçar, Ricardo, mas
e as coisas pelas quais eu passei, e as dores que eu tenho sofrido, e a humilhação por causa do meu pecado. Como fica essa situação, Ricardo? Como fica tudo isso? Mas essa é a maior maravilha que Deus pode fazer, muito maior do que qualquer maravilha de parar o Jordão, que é enviar Jesus para sarar as nossas feridas, para cicatrizar as nossas dores, as nossas feridas, para transformar a nossa humilhação não mais em humilhação, mas apenas em uma cicatriz para que nos lembremos do que se passou, mas para que não doa mais. Ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas chagas nós somos sarados, pelas dores que Cristo sofreu, nós somos sarados. A nossa humilhação, a humilhação que o pecado causa nas nossas vidas, não existe mais, porque Deus acabou com essa humilhação através de Cristo. Aquilo que nós estamos passando hoje, aquele sofrimento que muitas vezes nós estamos passando e não sabemos se um dia vai sarar, Deus levou sobre si, um dia vai passar e vai cicatrizar, porque Cristo levou sobre si. Irmãos, nós precisamos confiar na grandeza de Cristo, no amor de Cristo que deu a sua vida por nós para levar a nossa humilhação. E entender que os recomeços da nossa vida são importantes, são fundamentais. Como o pastor disse, não é ficar recomeçando o tempo inteiro, mas os recomeços que Deus proporciona para a nossa vida são extremamente importantes. Mas nós não podemos nos esquecer de que para recomeçar, nós precisamos, em primeiro lugar, seguir a direção de Deus. Não seguir a nossa própria vontade. Entendendo a sua direção, confiando que a sua vontade, que a sua direção é a melhor que existe. E obedecer a essa direção. Precisamos nos santificar, deixar de lado os nossos ídolos. Não porque Deus depende disso para fazer maravilhas, mas porque Ele quer a glória toda para Ele. Ele fará maravilhas, essa não é a condição, mas Ele quer que nós reconheçamos que Ele fará essas maravilhas. Estabelecer marcos nas nossas vidas para definir, olha, até aqui o Senhor nos ajudou e Ele continuará nos ajudando por onde quer que formos. Para que os nossos filhos saibam disso, para que outros temam ao Senhor e crer que Deus removeu a nossa humilhação. Por isso nós podemos recomeçar sem preocupação. E o nosso Deus está conosco, Ele removeu o nosso passado, deixando apenas cicatrizes. E eu quero orar com você, colocando diante de Deus. Não sei se você está passando por um recomeço na sua vida, mas se você está passando por isso, creia que Deus pode mudar. Creia que Deus pode transformar a sua vida. Eu quero orar com você. Se você quiser se levantar ou vir até aqui à frente, vou chamar o pastor para que a gente possa orar por vocês. Se você quer pedir a Deus que não seja apenas mais um recomeço, mas que seja um recomeço debaixo da vontade de Deus. Então eu quero convidar você aqui à frente para que nós possamos orar por você. Senhor nosso Deus, nós temos passado por recomeços na nossa vida. E nós não queremos recomeçar, ó Pai, de forma errada. Nós não queremos recomeçar, ó Pai, da maneira que nós pensamos ser a melhor. Mas nós queremos recomeçar debaixo da Tua direção. Nos ajude, ó Pai, a entender. Nos ajude a entender que a Tua vontade é a melhor para nós, ó Pai, porque nós somos teimosos. Nós não queremos entender isso, ó Pai. Nós precisamos do Senhor para nos convencer.
Nós precisamos do Senhor para nos mostrar que a tua vontade é perfeita, boa e agradável. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude a deixar aqueles ídolos que nós temos carregado conosco, que tem tomado a sua glória, ó Pai. Nos ajude a deixar de lado, porque toda a glória deve ser rendida somente a Ti, somente ao Teu nome. Nos ajude, ó Pai, a reconhecer a Tua glória em todos os momentos. Nos ajude, ó Pai, a nos lembrarmos das coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Grandes maravilhas o Senhor tem feito em nós e nós temos desfrutado disso. Mas quantas vezes não somos nem gratos, nem agradecemos ao Senhor. Nos ajude para que possamos nos lembrar de agradecer, porque isso também nos motiva a confiar, ó Pai. Nos ajude a viver para honrar e glorificar o Teu nome. Nos ajude a falar isso para os nossos filhos, para que os nossos filhos cresçam nos Teus caminhos, ó Pai. Nos ajude. Nos ajude a falar para as outras pessoas que precisam reconhecer o Senhor como Salvador, que precisam mudar as suas vidas, que precisam de transformação. Nos ajude, ó Pai, nos ajude, porque nós dependemos do Senhor. E nos ajude a crer, ó Pai, que o passado, aquilo que nós passamos, ó Pai, se transformaram em cicatrizes. Nos ajude a crer, ó Pai, que como essa música que nós vamos cantar diz, que sempre há de existir um novo amanhã preparado para nós. Nos ajude. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.